Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de agosto. Tem várias leituras interessantes pra mostrar pra vocês. Eu acho que foi um mês bem diferente, assim, no quesito de que eu li livros que, na verdade, eu não estava planejando muito ler. A maioria deles, pelo menos. Então, antes de eu mostrar pra vocês, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo e ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Primeiro eu vou mostrar pra vocês que eu li um livro de poesia, o livro da Bruna Vieira, Meu Corpo Virou Poesia. Então tem vários poemas aqui que a autora escreveu ao longo de vários anos. Eu acabei me identificando com várias frases que eu encontrei aqui. O livro é muito bonitinho, gente, ele tem um tamanho pequenininho. Ele tem uma fonte verde também que combina com a capa, com os detalhes em laranjado, algumas ilustrações, como por exemplo aqui. E o livro ele fala muito sobre amor próprio, sobre você se valorizar, sobre você se descobrir como pessoa, você abraçar os seus defeitos, abraçar as suas qualidades. Então, ele é um livro bem motivacional. As frases assim são bem empoderadoras e eu me senti assim muito nostálgica lendo esse livro, porque além da Bruna Vieira ser uma influencer que eu acompanhei assim na adolescência, eu lia muita poesia quando eu era adolescente. Era o que eu mais gostava de ler, eu pegava e anotava poemas no meu caderno. E faz muito tempo que eu não li mais poesia, então parece que foi bem nostálgico eu ler esses poemas da Bruna. Então eu acabei gostando muito do livro. E aqui atrás ó, fala também que eu esqueci de falar, ó, ele fala muito sobre dependência e recomeço também. Então são poemas assim bem bonitos e que você pode aproveitar muito. E daí veio junto também, quando eu recebi o livro da Bruna Vieira, o livro do Pedro Ruas, que é Enquanto Eu Não Te Encontro, que também é um autor nacional. O livro tem uma das capas mais bonitas que eu já vi. E esse daqui, gente, é um romance gay, onde os personagens acabam se encontrando na inauguração de uma boate lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E é um livro, assim, de amor à primeira vista. Eles se apaixonam, assim, desde o primeiro encontro. E esse primeiro encontro acaba sendo, assim, muito mágico. Você tem páginas de conversa entre eles nesse primeiro encontro que é muito gostoso de acompanhar. Eu acho que os diálogos entre o casal aqui foram o que mais me prenderam na história, foi o que eu mais gostei. Além disso, o protagonista do livro, ele gosta muito de música pop, então tem referências aqui de várias divas do pop. Ele também tem muitos amigos, então os amigos sempre estão presentes ali na vida dele e eles são muito divertidos. Ele é um personagem cheio de amigos e é um livro que vai falar sobre amizade também, até algo que acontece ali com um dos amigos dele acaba sendo bem importante aqui para a história. Então não é um livro só de romance, ele vai falar também sobre amizade. E o menino no qual o Lucas se apaixona, ele é um menino francês. A mãe dele é francesa e o pai dele é brasileiro, então ele tem um sotaque, né, diferente, e ele acaba sendo um menino misterioso, super gato, então por isso que chama bastante a atenção do Lucas aqui, logo nesse primeiro encontro. E é um livro divertido, sabe aquele livro divertido, gostoso de passar o tempo, e ele é um romance que você fica preocupado se realmente eles vão ficar juntos no final, o que pode acontecer. Então eu recomendo muito esse livro, gente. Ele é muito fofo, sabe aquele livro fofo e divertido? Leiam Enquanto Não Te Encontro. Gente, agora que eu vi que eu li muito romance gay esse mês, adoro. Olha só o que eu terminei também. Sempre em Frente, que é... Ah, eu peguei o livro errado! Tá aqui, ó, o livro certo. Eu li o Venha o Que Vier. O Sempre em Frente é o primeiro livro dessa trilogia que eu já tinha lido no outro mês. Daí, em agosto, eu li o Venha o Que Vier, que foi lançado aí no finalzinho de julho. E ele é bem grandão, ele é o maior dos 3 livros. É uma trilogia de fantasia, de bruxos, vampiros, escola de magia, no qual eu gostei muito também, me diverti bastante. E eu não vou mencionar muito, assim, sobre esse livro, porque tem um vídeo aqui no canal que eu gravei junto com o Edu
Edu do canal Lucky Fichos dizendo motivos para você ler essa trilogia, para tentar convencer você a ler, que é muito legal, mas eu acabei gostando, assim, no geral da série, só que o primeiro livro, que é esse que eu tava mostrando antes, é o meu favorito. Esse daqui eu esperava mais coisas nas resoluções finais aqui do livro, eu achei que muita coisa ficou meio desconexa com a história principal, então eu acabei me decepcionando um pouco com a conclusão, mas no geral é uma trilogia que eu gosto, que eu recomendo, que eu acho muito divertida. A outra fantasia também com romance LGBTQIA+, é Os Garotos do Cemitério. Gente, esse daqui é um livro de um autor trans e ele é um livro também que ficou ali entre os mais vendidos aqui no Brasil e é a primeira vez que um livro de um autor trans está entre os mais vendidos de fantasia jovem. Então foi um marco muito bonito, o autor até compartilhou que ficou muito feliz que isso aconteceu aqui no Brasil. E eu fiquei encantada com esse livro, foi uma das minhas leituras favoritas desse mês de agosto. Eu amei, gente, o livro. Ele tem uma fantasia com cultura latina. Então, o que mais eu gostei, assim, é envolvendo toda a tradição, a cultura do Dia dos Mortos. Eu fiquei, assim, encantada com tudo que ficou encaixado aqui em relação a isso. E a família do Iadriel é toda, assim, uma família de bruxos. E daí, existe uma tradição, um ritual, para quando eles fazem 16 anos, se eu não me engano, os meninos fazerem o ritual para se tornarem bruxos e as meninas fazem o ritual para se tornarem bruxas. E a família do Iadriel tá adiando muito esse ritual com ele, tá meio assim, que deixando ele de lado, porque eles acreditam que ele não vai se tornar um bruxo, que ele não vai ser abençoado pela morte, né, que digamos é essa aqui da capa, por ele ser um menino trans. Então tem todo esse dilema aí dentro da própria família dele. É incrível a forma que o autor trouxe esse tema. Acaba sendo muito comovente isso, da gente sentir o que o personagem está passando ali com sua própria família, com a identidade dele. Ele acredita que ele precisa provar para a família dele que ele vai se tornar um bruxo. Então ele acaba fazendo um ritual junto com uma prima dele escondido, né, para receber ali os poderes da Senhora Morte. E daí também no meio disso, ele acaba invocando um espírito que era para ser o espírito do tio dele, mas acaba invocando um fantasminha errado, que é esse outro menino aqui da capa. Esse menino morreu e daí eles não sabem o que aconteceu com esse menino, o menino não sabe o que aconteceu, como que ele morreu e tal. E daí fica meio que uma história também de tentar descobrir o que aconteceu com ele, que é o Julian. A gente fica assim bem curioso para saber o que aconteceu com esse menino, né? Que ele tá ali de fantasma agora, com assuntos inacabados. Eu adoro histórias assim. E ao mesmo tempo nós temos aí toda a tradição do Dia dos Mortos com a família do Iadriel. Também tem um mistério ali da morte do tio dele, né, que era para ser o fantasma que ele ia invocar e não deu certo. Então, é uma fantasia com vários elementozinhos culturais lindos, assim, encantadores. Eu gostei muito. Fazia muito tempo que eu não li um livro de fantasia com bruxos. Bruxos, no caso, como tema principal. Na verdade, eu acho que eu li poucas fantasias onde os protagonistas são bruxos. E eu amei, gente. Amei muito, sabe? Quando você lê uma fantasia gostosa que você não consegue parar de ler. E daí o romance, gente. O romance te aperta assim o coração, porque é meio impossível eles ficarem juntos. Daí você fica, meu Deus, eles não vão ficar juntos. E você fica sofrendo com antecedência nesse livro. Então eu recomendo muito pra vocês. Ele é uma fantasia de volume único, então é uma recomendação mais forte ainda, que eu tenho certeza que vocês vão adorar muito essa recomendação. No mês de agosto, gente, eu escutei 4 audiobooks na plataforma do Book. Eu assinei por mais um mês pra escutar esses livros que eu vou contar aqui pra vocês. O primeiro foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Ele é um livro de não ficção e ele estava na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30. E ele é um livro que vai trazer vários discursos de palestras que a Virginia Woolf fez lá na década dos anos 20, dos anos 30, por aí. E ela estava falando nesse discurso sobre as mulheres na ficção, mulheres como escritoras. E ela faz, assim, um referencial histórico desde lá do século XIX, com aquelas escritoras super famosas, que são Jane Austen, as irmãs Brontë, entre outras.
ela faz todo esse apanhado histórico pra dar uma aula, assim, incrível de o quanto os homens sempre foram privilegiados como escritores, né? E o quanto o fato de a mulher ter um teto todo seu, que no caso ter independência financeira ou ter um lugar próprio para ela escrever, iria fazer toda a diferença na vida dessas mulheres escritoras lá de antigamente até ali a época da Virginia Woolf, e que ainda, gente, acaba sendo um tema muito atual, porque até hoje a gente precisa ficar explicando para as pessoas desse privilégio que os homens sempre tiveram para explicar a luta da mulher. Então isso acaba sendo muito triste, né? Até hoje a gente tem que explicar isso e levar todo esse contexto histórico porque as pessoas não entendem. Então eu acabei amando muito esse livro, eu aprendi muita coisa com ele e ele é curtinho. Deu para ouvir ele muito rápido, eu ouvi em uma tarde que eu tava fazendo faxina na casa, é o melhor horário assim que eu gosto de ouvir os audiobooks. Eu acho que eu me concentro bastante fazendo tarefas em casa, então eu escuto enquanto eu tô cozinhando, almoçando e limpando a casa. Então eu recomendo muito que vocês escutem esses textos, são textos feministas, né, como vocês puderam perceber, e que me deixaram assim encantada com a força dessa autora. Agora eu preciso ler um livro de ficção dela, mas eu queria muito conhecer ela por esse livro também, por isso que ele tava na minha meta. Daí, gente, eu vi lá um livro de terror com Casa Assombrada e me chamou a atenção, mesmo que eu nunca ouvi alguém falando desse livro. Eu olhei lá a capa, li a sinopse, me chamou a atenção, que foi O Mistério em Chalk Hill. Chalk Hill é o nome da residência, então lembrou muito lá a maldição da mansão Bly, a maldição da residência Hill, né? Então, opa, eu vou ler esse livro, né? Eu gosto muito desse tema de terror, de casas assombradas e tal. E daí, no livro nós temos uma professora que ela vai para essa casa para ser a tutora de uma menina. E essa menina já teve outras tutoras, mas o pai da menina nunca gostou porque elas não eram bem qualificadas e ela tem tudo para ser assim uma professora bem qualificada que vai ensinar tudo assim para a menina. E a menina também tem uma babá, o que essa professora que é a Charlotte acha assim meio estranho, né? Por que a menina ainda precisa de uma babá e tal? E daí ela acaba descobrindo que as pessoas estavam escondendo dela sobre a morte da mãe dessa menina, que foi algo assim muito traumático, e ela começa a investigar o que aconteceu com a mãe da menina. Daí tem todo esse mistério sobre a morte dessa mulher, coisas estranhas acontecem e tal, mas o livro não me conquistou, gente. Eu achei ele muito, muito enrolado. Eu sinceramente não captei assim tudo que eu tava esperando dessa história. Ele foi muito enrolado, assim, tinha coisas assim muito nada a ver, que não acrescentava pro mistério. Também no final as explicações e tal não me chamaram a atenção, assim, acabou sendo bem diferente do que eu tava esperando, então eu acabei não gostando desse livro. Mas eu achei muito legal que a autora, ela se inspirou bastante em Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes para escrever esse livro. Até a personagem ter o nome de Charlotte é homenagem a Charlotte Brontë. E daí, como eu li esses dois clássicos, deu para ver várias inspirações que a autora colocou ali na história a respeito da casa e dos mistérios. Eu senti bastante esse clima dos outros dois clássicos, então por isso que eu tava muito animada pra ler ele, mas o livro não entregou, assim, o que eu tava esperando. Ele ficou, assim, muito chato. Eu acho que se eu não tivesse escutando o audiobook, se tivesse lendo ele mesmo, eu teria abandonado o livro, mas como eu tava escutando e fazendo outras coisas, eu fui deixando e fui indo até o final da história, então deu pra terminar. Mas ele acabou sendo, assim, um livro bem chatinho, assim, que eu não gostei. E daí o último livro que eu escutei no book foi Step Sister, que é um reconto da história da Cinderela, só que é a história da meia-irmã da Cinderela. E, gente, que sensacional! Eu adoro recontos, assim, de contos de fadas, e esse foi muito, muito legal. A Isabelle, que é a protagonista da história, ela é uma das meias-irmãs, e daí no começo já mostra como que aconteceu a cena do sapatinho de cristal, do príncipe encontrar a Cinderela pelo sapatinho, e mostra, assim, a parte mais sombria, né, dessa história da Cinderela, não a que a gente escuta da Disney, e sim aquela mais sombria onde as irmãs cortam o pé, cortam os dedos, né, pra caber no sapatinho de cristal. Então, já nessas primeiras cenas aí do começo do livro, a gente já vê a força e a garra da Isabelle, porque cortar os dedos e se manter firme naquele sapatinho de cristal, fingindo que não tinha dor, já mostra o quão forte é essa personagem. E
É claro que a história não mostra ela como uma pessoa má. Nós vemos todo o background dessa personagem crescendo junto com a Cinderela, que acaba se tornando a rainha. E depois a gente vê quais eram as intenções desse dia, né? Delas quererem enganar o príncipe, né? Pra conseguir se casar com ele e ser a rainha, né? Não era por maldade. Era uma pressão diferente que elas sentiam. E daí depois disso, gente, a vida dela e das suas outras irmãs acabam mudando muito, porque elas são taxadas como meia-irmãs feias da rainha. Então ela fica, né, com isso que ela é uma pessoa feia, todo mundo chama ela de feia e tal, e ela acha que ela vai encontrar felicidade se ela fosse bonita. Então aparece ali um serzinho mágico que tenta atender o pedido dela, mas para ela conseguir ser bonita, ela precisa realizar algumas tarefas. E é aí que anda a história do livro. E, gente, é incrível. Eu gostei muito, eu fiquei encantada com essa história, conhecer esse lado diferente da meia-irmã da Cinderela. E você torce muito aí para que ela seja feliz e que ela encontre um amor. E daí depois você vê também como que a rainha ali, a Cinderela, pode se encaixar ali no futuro também da Isabelle. E é muito legal também. Então eu gostei muito do livro. E a autora tá lançando agora um livro da Branca de Neve, que eu não vi direito, eu vou falar sobre ele nos lançamentos do mês, mas é como se fosse nesse mesmo esquema aí, que tem a história da meia-irmã. Eu acho que o da Branca de Neve deve ter o ponto de vista da madrasta, não sei, de alguma outra personagem que era pra ser má, mas não é. E daí, gente, eu escutei um audiobook no Storytel também, que agora é a plataforma que eu tô escutando, porque acabou o meu mês lá no book, eu voltei pro Storytel, que na minha opinião, se vocês querem saber qual que eu acho melhor, eu prefiro o Storytel. Acho que tem bem mais livros lá e a parte da reprodução dá pra você ver o tempo bem certinho pra você terminar o audiolivro. Eu acho que é melhor de escutar nele. E o audiobook que eu escutei no finalzinho do mês foi Confissões, que é a leitura coletiva dos membros aqui do canal. Então ele tava no Kindle Unlimited, então por isso que a gente escolheu, porque as meninas podiam ler sem precisar comprar o livro. E a gente queria ler um thriller, e daí foi escolhido esse livro. E daí eu vi que tinha no Storytel e resolvi escutá-lo. E foi muito rápido de escutar também, porque ele é um livro pequeno. E esse livro é de uma autora japonesa. Ele é um livro sobre vingança, gente. Ele é um thriller que vai falar sobre a vingança de uma professora com os seus alunos que foram responsáveis pela morte da sua filha. Eles mataram a filha dela e ela acaba se vingando desses alunos. E é mais ou menos isso a história. E daí vai tendo vários pontos de vista de outros personagens sobre isso que aconteceu. E eu acho que isso foi o que me fez não gostar tanto do livro. Eu achei que esses pontos de vista estavam muito repetitivos, não acrescentavam tanto na narrativa, tipo, era pouca coisinha que acrescentava, mudar o ponto de vista, então ficava repetitivo. Ele só não ficou cansativo porque ele é muito rápido. Ele é um livro assim rápido que você não consegue parar de ler. A escrita da autora, eu acho que é o ponto mais positivo do livro. Ela te prende muito na história. Você não consegue largar o livro até saber o que vai acontecer no final. Então isso foi muito bom. Mas além disso, teve outras coisinhas assim que não me agradaram, principalmente em relação a como é tratado a AIDS nesse livro. Ela é usada assim de uma forma que eu não concordo, assim, que eu acho problemática. Pode ser uma coisa meio cultural também. Outra coisa que também eu acredito que seja mais cultural da escrita de lá é colocar coisas muito absurdas para acontecerem, assim, coisas que na realidade não aconteceriam, e eu achei muito surreal, assim, algumas coisas, principalmente o final, gente. O final, assim, eu achei muito absurdo o que aconteceu, então eu acabei não curtindo. Ele foi um livro, assim, que eu gostei mais da escrita da autora, que eu posso dar mais uma chance para ela por conta disso, ler outros livros dela, mas a história, assim, não me agradou. Eu acho interessante livros de vingança, assim, mas esse não fez meu estilo, assim, o jeito que foi abordada essa vingança. E se você quiser fazer parte do clube de membros, tem o botão aqui escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios. Só com R$ 2,99 você já participa do clube de leitura lá no grupo do Telegram. A gente se reúne para conversar e discutir sobre o livro. Agora no mês de setembro a gente tá lendo Torto Arado, então dá tempo de você participar dessa leitura coletiva. E ao mesmo tempo você acaba contribuindo com o meu trabalho, me apoiando aqui também. E, gente, eu li finalmente Duna. Meu Deus do céu, eu queria muito ler esse livro antes do filme e eu consegui. E, gente, ele é um livro muito legal.
Eu acabei gostando muito, muito mesmo do livro. Tem personagens bem interessantes, ele tem algumas mitologias que fazem assim o meu estilo, então teve muitas coisas que me agradaram e que me deixaram surpresa. A escrita também eu achei que não foi cansativa, ele foi um livro bem envolvente, bem tranquilo de ler. Eu fui lendo assim um pouquinho por dia e eu acho que funcionou ler dessa forma, do que pegar e ler tudo de uma vez. Mas eu acho que tem algumas coisas ali no meio envolvendo a política do livro que eu não estava tão interessada. É o único ponto assim negativo, é a parte política, da hierarquia. Às vezes eu ficava um pouquinho perdida assim na hierarquia dos personagens e isso atrapalhava um pouquinho a minha leitura. Então eu acabei dando 4 estrelas, mas de resto eu gostei muito do livro. Eu gostei muito da personagem da Lady Jessica, que é a mãe do Paul. Eu achei ela uma personagem extremamente forte. Toda a parte sobre quem ela é, ali das Bene Gesserit, a parte mais de profecia envolvendo Paul, profecias envolvendo os povos aqui, a parte da religião, assim, foi algo que me vislumbrou, que eu acabei gostando muito e me deixou muito interessada no livro e nas continuações que estão por vir. Ah, tem outra coisa que eu não curti muito no livro, que são os saltos temporais. Do nada, mudava, assim, anos, meses, e eu ficava perdida. Meu Deus, quanto tempo passou nesse livro? E daí passava muito rápido e eu demorava pra ter me tocado que tinha passado um tempo. Então eu achei que essa linha temporal aqui do livro não era o que eu tava esperando. Eu pensava que fosse um livro bem linear, mas ele dá uns saltos assim no tempo que eu acho que não funcionou muito comigo, assim, me deixou um pouquinho perdida e eu teria preferido se fosse mais linear assim a história. Mas é isso, gente, é pouca coisa assim. No geral, eu marquei bastante coisa no livro, tem várias coisas interessantes sobre o lugar aqui, sobre o que está por vir, e é meio complicado assim falar mais sobre esse livro. Eu vou ler os 3 livros da primeira trilogia e vou fazer um vídeo aqui no canal, eu acho, falando sobre os 3 assim com mais detalhes quando eu terminar no final do ano. Daí, gente, um livro que eu favoritei também no mês de agosto foi A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Gente, esse foi um dos livros encalhados que eu desencalhei nesse mês por causa do filme que saiu na Netflix. Eu queria muito ler ele logo. Foi o meu segundo livro da Jojo que eu li. Eu tinha lido Como Eu Era Antes de Você e também era um favorito, e agora favoritei mais um. Então me recomendem mais livros da autora aí pra eu ler. Nesse livro aqui nós temos uma jornalista que acaba encontrando uma carta lá dos anos 60 sobre um casal que eram amantes. A mulher era casada e ela tinha um caso com um outro cara, e daí ela fica fissurada em descobrir a história desse casal. E daí nós temos flashbacks da história desse casal dos anos 60, tudo que aconteceu com eles. E essa mulher que tinha esse caso era a Jennifer Stirling. Ela perdeu a memória. Então, você começa o livro sem entender direito a história dela. Você só sabe lá da carta, né, que ela tinha um amante, e daí ela tá sem a memória e o marido dela ali tá tentando confortar ela de volta pra casa. E ela tá retornando e ela tá meio sem saber das coisas, e ela acaba encontrando cartas desse amante e tentando descobrir quem que é ele, né? Como assim? E lembrando das coisas aos poucos. Então, esse mistériozinho que a autora fez foi incrível, foi o que mais me prendeu na história no começo, porque não era só um romance. Eu imaginava que fosse muito assim um romance meloso, mas não, ele tinha todo esse drama de que ela perdeu a memória e ela descobre que tinha um amante dela. Como assim? Como que era o meu casamento, né, pra eu ter esse amante? Como que era esse cara? Quem que era? Tem todo um mistério assim que é muito, muito legal de desvendar aos poucos. O que aconteceu no dia do acidente dela, que ela perdeu a memória. Sério, é muito, muito bom. Eu acabei me envolvendo muito na leitura. E daí a jornalista se envolve bastante com a história da Jennifer, porque acontece assim algo meio parecido na vida dela, então ela acaba querendo muito saber o que aconteceu com esse casal e ela vai atrás de descobrir tudo. Então a gente acompanha também a vida da jornalista, que foi assim o que eu menos me interessei. Então por conta disso eu tirei meia estrela, eu dei 4,5, mas favoritei, só por conta da jornalista, que eu achei meio chatinha. Mas a história ali do passado, do romance proibido e tal, eu amei, gostei muito, me senti muito
envolvida. E eu assisti o filme já que tem na Netflix, achei o filme bem bonito. Ele ficou muito bonito o filme, mas ele é muito diferente do livro. Tem muitas coisas diferentes, então ele é uma adaptação diferente, mas que ficou bonita, eu acho que funcionou. E por fim, gente, eu terminei David Copperfield do Charles Dickens, que eu comecei em julho e daí terminei em agosto. E é um livrão, gente, que não foi dessa vez que o Charles Dickens me conquistou. Eu já tinha lido Grandes Esperanças e Abandonado, eu tinha lido Um Conto de Natal, até que achei legal, mas eu fui ler outros contos dele, não me pegaram, não me conquistaram outros contos do autor. O David Copperfield, ele me chamou muita atenção no começo, porque eu pensei que ia ser, assim, favorito igual Jane Eyre. A história do David, quando criança, me lembrou muito Jane Eyre, então toda a parte da infância dele foi o que eu mais gostei no livro. E daí, depois que tem a parte com a tia dele, daí dá aquele salto pra vida adulta do personagem, eu fui perdendo o interesse. Ai, não tava mais curtindo tanto, assim, a vida dele. Aquela parte do meio do livro tava meio chatinha e eu tava lendo muito arrastado. E eu tava esperando, assim, uma coisa acontecer. Eu vi que todo mundo lá no grupo queria muito que essa coisa acontecesse, que é a respeito do romance do livro. Você fica muito esperando que os personagens ficam juntos. Mas daí, gente, é só no final que isso acontece. Então você fica esperando muito o final acontecer. Ele é um livro que daí me dava muita ansiedade, porque eu tava esperando o final e não ficava aproveitando muito essas partes mais lentas que aconteciam antes. Não estava muito interessada, mas ele é um livro de formação de personagem muito bom, que é uma novelona, assim. Eu gosto muito de clássicos que são um novelão, que tem vários personagens, e tem muitos personagens que te deixam com raiva, você sente muita raiva, assim, ao longo do livro. Então, se você quiser saber mais sobre David Copperfield, tem um vídeo aqui no canal, uma resenha sobre ele. Deem uma chance para esse clássico, caso você tenha medo de encarar ele, porque eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem essa história tão famosa desse autor aí. Eu falei, né, que o livro não me conquistou, mas não quer dizer que eu não gostei do livro. Eu gostei dele, mas ele acabou ficando ali entre 3 estrelas, ficou mediano pra mim. E é isso, gente. Vocês gostaram das minhas leituras? Teve vários audiolivros que eu escutei e alguns livros que eu não tava me planejando pra ler agora no final do ano, acabei pegando e li. Me conte nos comentários qual deles você ficou interessado em ler também. Tem os links de todos aqui na caixa de descrição. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com outras leituras que eu tive nos outros meses, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!